Eu queria agradecer enormemente ao Naumar e à Ana Célia pela organização, pela coordenação desse debate, né, desse fórum aqui, né, ligado ao FOBREAV. Bom, essa discussão chega em um momento oportuno em que a gente pode ter esperanças de que a educação vai avançar algumas casinhas, né, nesse complexo tabuleiro que é esse país. Então, eu espero que a gente consiga. Bom, quem avançar um pouquinho, né, e quem me conhece sabe que eu sou professor do Instituto de Matemática, né, estou titular da cátedra Universidade do Futuro. Eu tenho uma ansiedade por ações práticas. Quando é que a gente chega dessas reflexões à prática? E, assim, fiquei feliz de ouvir tanto Naumar quanto a Ana Célia falarem disso, né? Então, espero que a gente realmente consiga aí, colocar em algumas ações em práticas, porque eu digo também que a universidade, embora seja lugar de abrir caminhos, de ciência, de novidades, é morosa, é tradicional, é conservadora na hora de mudar. Então, vamos ver se a gente consegue avançar. Então, bom, a gente tem 1 hora, mais ou menos, né? Então, o professor Luiz Carlos de Menezes tem 30 minutos para fazer uma exposição sobre licenciaturas interdisciplinares, e eu pensei que a gente podia, assim, ele faz a exposição, a gente passa a palavra para a Marcela e para o Ivo, e depois, se alguém quiser da plateia quiser falar, e depois a gente volta a palavra para ele, mas vamos ver se a gente consegue ficar mais ou menos dentro do prazo. Então, professor Luiz Carlos, a palavra é sua. Com muita alegria que eu participo desse fórum, saúdo a sua organização e o seu propósito num momento extremamente importante da vida brasileira e, eu diria, até da vida mundial. A universidade talvez tenha sido criada, sobretudo, pensando no Manifesto dos Pioneiros, de 32, voltada para a educação básica, a formação de professores, e, de certa maneira, em muitas universidades, isso se tornou subproduto. Portanto, voltar à universidade a conceber formação de professores, trabalhar em associação com a educação básica, é um propósito muito importante. As licenciaturas interdisciplinares que eu vou descrever estão centradas nesse trabalho de concepção no Instituto de Estudos Avançados da USP, na Cátedra Alfredo Bossi de Educação Básica, sob a coordenação extremamente competente de Roseli Lopes e Naumar Almeida Filho, que tem uma experiência e uma capacidade de trabalho surpreendente. Eu faço uma coordenação pedagógica dentro desse contexto. Pensar a formação de professores de uma forma inovadora nesse momento é tentar responder a desafios novos. No plano internacional, a gente vive trágicas circunstâncias de pandemia, guerra, impasses político-econômicos. Isso tudo também nos impacta aqui no Brasil. Nós vivemos um momento, de certa maneira, auspicioso, que é quase despertar de um pesadelo, que foram os últimos 4 anos, e com a esperança de que é um bom momento para semear. Agora, semear não é coisa simples, porque pensar educação básica é pensar também em algo que passa por transformações ainda não de todo claras. Se a gente pensa nas últimas décadas, tivemos sistema de avaliação, Enem, parâmetros curriculares, e nesse momento nós vivemos também uma perspectiva de debate, implantação e debate das bases nacionais comuns curriculares, sem ainda ter uma formação de professores que responda a essas propostas de modificação, que, aliás, têm que ser discutidas e debatidas. Não é nada que esteja já de todo claro.
mas nesse momento há transições de outra natureza. As tecnologias para a educação e a educação para as novas tecnologias é um enorme desafio. Não há semana em que não surja algo novo que aparentemente impactará a educação, novos sistemas, novas formas de acesso à informação e comunicação, e a incorporação disso na escola passa por formação de professores com essa qualidade. E isso significa também superar a fratura disciplinar, literal fratura disciplinar que nós herdamos da escola da sociedade industrial. A escola da sociedade industrial também é industrial, ou seja, é formação em massa com baixa participação do partícipe aprendiz, que é um receptor de informações, e uma educação participativa, ativa, de outra natureza, demanda uma formação de professores com essas características. A nossa cátedra se chama Alfredo Bose, porque ele foi o nosso grande inspirador no surgimento da cátedra há poucos anos atrás. Mas nós temos outros inspiradores que nós temos cultivado. Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Milton Santos. Nós temos feito encontros em torno dessas figuras, e, aliás, no próximo dia 13 teremos um encontro de dia inteiro em torno da obra do Milton Santos e a sua relação com a educação. Essa vocação dessa cátedra, portanto, era a busca de formação de professores. Durante vários anos, nós trabalhamos fazendo formação continuada de professores. Dezenas de minicursos, palestras, fóruns, várias maneiras de interação com partícipes de grande qualidade no Brasil e no mundo. Mas a formação inicial de professores foi deflagrada há menos de 2 anos, e nós estamos agora centrados na perspectiva da formação inicial. Uma oportunidade que surgiu nisso foi o edital 35, que digamos, nos abriu uma perspectiva de recurso e de articulação. O edital 35 propunha que 3 universidades, uma federal, uma estadual e uma privada sem fins lucrativos, se associassem num processo de formação continuada inicial de professores, e havia na formulação frases que pareciam do nosso programa, o que nos animou a disputar, e fomos agraciados com isso em associação com a Federal do ABC, em São Paulo, e a Unisantos, que compunham esse conjunto. Federal do ABC e Unisantos optaram por trabalhar as suas já interdisciplinares. E nós decidimos usar essa oportunidade, de fato, para inovar. Inovar propondo umas licenciaturas interdisciplinares nas várias áreas do conhecimento, e isso é um processo que está em curso nesse momento. Algumas modalidades já bastante avançadas, como ciências da natureza, que está só aguardando a autorização da universidade para botar o time no campo, né? Essa possibilidade que se surge, inclusive com algum financiamento para tocar isso, na universidade encontrou uma inspiração muito interessante que já existe há 30 anos na USP, que é o curso de Ciências Moleculares. É um curso muito interessante que não tem vestibular. Ele faz uma seleção entre estudantes da universidade de diferentes áreas do conhecimento que resolvam integrar essa modalidade de ensino superior, ciências moleculares. É uma seleção por qualificação e mérito dentro da universidade e, portanto, há um voluntariado para isso.
E a forma de trabalhar nisso parte da sua formação inicial dos cursos que já fez, uma formação complementar e depois um percurso autônomo com supervisão para se tornar um pesquisador específico em ciências moleculares. Essa inspiração e a parceria mesmo da coordenação dessa modalidade nos inspirou para fazer algo semelhante. Então, nós teremos 50% dos alunos vindos da universidade que já fizeram vestibular ou podem até estar avançados no seu curso, mas optam para migrar para uma dessas licenciaturas interdisciplinares. E os 50% serão professores da rede pública, professores que optem por uma segunda licenciatura, uma formação complementar e, portanto, conviverão nas aulas e nas atividades do curso com estudantes da universidade que não necessariamente têm experiência didático-pedagógica. Essa riqueza de convívio nos inspira também para pensar esses estudantes como partícipes ativos na própria concepção do curso. Os professores dessas licenciaturas interdisciplinares também são professores da universidade que se voluntariem para esse trabalho. Nós chamamos esses professores voluntários como co-criadores docentes. Co-criadores porque virão também para ajudar a estruturar os seus cursos, e os alunos também, os estudantes também são co-criadores discentes. Os estudantes da Universidade de São Paulo trarão as suas experiências, se ele estudou história, sociologia ou cosmologia, e traz a sua experiência para dentro da formação interdisciplinar que ele escolheu. Então, nós temos co-criadores docentes e discentes, já fizemos um primeiro convite, temos dezenas de professores da universidade, centenas de professores da escola pública que querem fazer uma segunda licenciatura e da Universidade de São Paulo. E já fizemos reuniões muito ricas com esses novos partícipes. A organização dessas licenciaturas interdisciplinares foi pensada de maneira a não ser a mera justaposição das disciplinas. Ou seja, ciências humanas não é a soma de geografia, história, sociologia, etc., mas algo diferente que articule de maneira orgânica esses pensares e, portanto, tenha a transversalidade necessária, e não simplesmente justaposição de cursos existentes. Isso também na ideia da formação é que haja 4 blocos formativos que são concomitâneos. Um bloco que é a formação geral interdisciplinar. Não importa que o estudante faça um trabalho em ciências humanas ou na licenciatura de ciências da aprendizagem ou matemática e computação. É importante, por exemplo, que ele tenha uma visão de mundo das ciências da natureza, conheça os processos da evolução da vida, saiba que as estrelas têm tanta energia porque elas fazem fusão nuclear dos elementos no seu interior. Ou seja, essa visão geral interdisciplinar é para todos. Também dá conhecimento das ciências humanas e sociais para os estudantes mais próximos de ciências da natureza. Então, a compreensão dos processos políticos, sociais, formativos dos últimos milênios ou séculos, essa ideia da formação geral interdisciplinar é para que a cultura humanística e científica dos futuros professores não seja simplesmente aquela que ele trouxe da sua educação básica. Há também uma formação pedagógica transversal que ela é não só o ensinar a ensinar, mas os aspectos psicológicos, da compreensão da juventude e da infância. Então,
essa formação pedagógica também é geral para todas as licenciaturas. Aí vem as partes específicas. Tem uma formação específica interdisciplinar, que é, você escolhe, digamos, ciências da natureza. Então, essa parte específica, onde você vai se aprofundar nas diferentes ciências da natureza e nas suas articulações. E, finalmente, a formação autônoma por projeto. Quer dizer, um professor que tenha vindo de uma experiência num certo campo, talvez tenha um especial afeto e queira se aprofundar nisso. Então, a formação autônoma por projetos é uma escolha de cada professor para que ele seja singular no seu interesse, no seu aprofundamento, e vai ter uma tutoria acompanhando esse quarto campo. Na formação específica interdisciplinar, de novo, não se trata de somar disciplinas, física, química, biologia, astronomia, e sim de estabelecer grandes campos, que nós chamamos blocos formativos, e que trabalhem com transversalidade àquela área do conhecimento. Eu posso ilustrar com ciência da natureza. Esses grandes temas seriam, por exemplo, matéria e energia, terra e universo, vida e evolução. Matéria e energia passa por tudo, por química, física e biologia, mas esse grande tema vai estar presente na sua formação também transversal, também interdisciplinar nesse sentido. Ou Terra e Universo. Essa compreensão de Terra e Universo, de novo, passa por pensar a vida na Terra, pensar a presença nossa no sistema solar, essa compreensão mais ampla. E vida e evolução, a despeito de ser bem específico no que toca à biologia, ela interfere na compreensão do ambiente, na problemática ambiental contemporânea, ou seja, mesmo na área específica de uma certa licenciatura, como Ciências da Natureza, não se quer a simples justaposição de componentes curriculares, mas a sua presença articulada e transversal. Pensando em ciências humanas, também não se trata de somar história com geografia, com sociologia, com filosofia, mas se trata de buscar também campos. Um exercício que a gente fez recentemente, pensamos em temáticas como economia, ambiente e trabalho, sociedade, território e conflitos, cultura, língua e comunicação, de maneira que, de novo, numa área de ciências sociais e humanas e sociais, você trabalhe campos bastante abrangentes. Se trata, portanto, de uma formação que, fazendo uso da experiência que será trazida pelos estudantes que são já professores da escola pública, que foram selecionados pela sua intenção de uma formação complementar, ou estudantes de diferentes cursos da universidade que resolvam migrar para se tornarem professores, o convívio das suas experiências com essas temáticas que são transversais, dentro de um campo mais amplo e convivendo por conta da articulação entre as diferentes licenciaturas, com o conjunto dos professores em formação, isso reproduza o que já foi um dia o sonho da educação brasileira, de ter Instituto Superior de Educação, alguma coisa mais articulada que não seja a herança da fratura disciplinar que a universidade herda, jogada para dentro da fratura da formação do professor. Essa é uma ambição muito grande. Não se trata de que agora nós vamos suprir os problemas da educação brasileira, nós estamos produzindo cursos experimentais que são monitorados, acompanhados academicamente
E, nesse sentido, conseguimos muito recentemente a aprovação de projetos temáticos junto à FAPESP, com recursos e uma proposta de que esses cursos sejam acompanhados na sua proposição, na sua concepção. E aqui, exatamente por estar conversando aqui nesse fórum, na Cobreave, eu acho que é natural que a gente pense num convite a um trabalho conjunto entre diferentes universidades que tenham buscas semelhantes. A nossa intenção é trabalhar criando. Não se trata de ter já uma ementa fechada, tudo prontinho. Nós temos essa proposta mais ampla. No caso de ciências da natureza, já há um detalhamento um pouco maior e, portanto, esperamos ter no próximo semestre esse curso com estudantes e professores já trabalhando nas suas disciplinas. Há um espaço físico privilegiadíssimo na Universidade de São Paulo, chamado Inova USP, que, aliás, já abriga há mais tempo ciências moleculares em que nos inspiramos e que abrigará as aulas e as atividades laboratoriais e outras na Universidade de São Paulo. Então, é um privilégio contar já de saída, não só com professores experientes, estudantes voluntários para essa tarefa, mas também um belo espaço físico. E, nesse sentido, também convidamos os colegas de outras universidades, de outros institutos de estudos avançados, que gostassem de conviver conosco nessa experiência e partilhar. Eu acho que isso nos daria ainda mais significado, vigor e amplitude para cursos experimentais como esses. Uma metodologia de trabalho, não só na nossa relação interna, mas também com as demais universidades que estão associadas nesse projeto, é a ideia da meta-presencialidade, como já falou Naomar na apresentação inicial. Significa, nós podemos ter sim uma interação usando recursos como esses dessa nossa troca nesse momento, em que a gente possa ter um curso conduzido numa universidade com estudantes partícipes noutras, com salas de aula em que ele possa lançar perguntas, interagir, etc. Então, quem sabe, além de nós podermos conceber juntos, e já fica feito o convite para que a Cátedra Pedro Bossi de Educação Básica da USP possa conviver com cátedras com vocação semelhante em outros lugares do Brasil, mas também, quem sabe, termos palestras conjuntas com essa metapresencialidade tão eficaz. Ou seja, trata-se de trazer também as novas tecnologias de comunicação para o processo formativo. As aulas presenciais podem também ser metapresenciais, ou seja, nós podemos ter gente interagindo conosco, diferentes turmas. Isso não é só um recurso para o ensino, também é um objetivo do ensino, que é ensinar a incorporar novas tecnologias nesse mundo que transita tão rápido para um futuro que a gente não conhece direito. Nós estamos diante de problemáticas socioambientais graves, exclusão social muito grande, até mesmo pelo desemprego tecnológico. O operário virou robô, o comerciário virou sistema. O jovem que está diante disso precisa estar numa escola em que essa problemática é trabalhada e ele é partícipe desse trabalhar. Então, essa vocação de experimentar com um olhar no desafio do presente, mas com as perspectivas de futuro, é o que nos anima, e gostaríamos muito de ter parceiros em outros institutos de estudos avançados de outras universidades, porque isso também nos dá, digamos, um campo de experimentação e de vivência mais amplo. Nesse sentido, vocês ouvirão hoje à tarde
uma apresentação da professora Bernadette Gatti de um trabalho de prospecção que a gente chamou de cartografia das experiências inovadoras de formação de professores em universidades brasileiras. É disso que se trata. Pensar Brasil e pensar generosamente. Eu gostaria agora de interromper minha fala para nós discutirmos essas possibilidades e ouvirmos outras propostas que convirjam com essa. Foi muito bom ter ouvido sua palestra, ter assistido, porque eu desconhecia essa iniciativa. Na verdade, eu acompanho um pouquinho, por causa da Cátedra da Universidade do Futuro, algumas iniciativas inovadoras, como bacharelados e licenciaturas interdisciplinares, que já começaram há muito tempo, inclusive capitaneadas, né, muitas pelo professor Naumar. Mas essa, além dessa, apesar de já ter começado, sei lá, talvez pelo menos antes de 2007, porque 2007 já estava na literatura, são ainda novidade, né? Porque ainda não tiveram implementação plena, nem em grande porte nas universidades brasileiras, né? Então, licenciaturas e bacharelados interdisciplinares começaram há muito tempo, mas são ainda novidade. E essa traz outras novidades, que é essa integração dos professores com estudantes da universidade é maravilhosa. Então, certamente é um curso para a gente acompanhar aí, torcendo para que ele seja um sucesso. Eu vou passar a palavra, então vou começar aqui com a Marcela, né, para fazer a intervenção. Depois a gente passa para o Ivo e depois a gente tenta ver se a plateia quer fazer alguma intervenção. Bom dia. Eu quero agradecer o convite da professora Ana Célia para participar aqui hoje. Bom, eu sou professora da UNILA, né? A UNILA é uma universidade ainda em implementação, muito jovem, né? Constituída também por pessoas muito jovens, jovens doutores que se aventuraram a assumir essa tarefa de construir uma universidade com uma proposta tão diferente. Na UNILA, nós recebemos estudantes de toda a América Latina, né, além dos brasileiros, América Latina e Caribe. A universidade ela foi criada em 2010. Apenas alguns cursos, né? O curso de Economia foi um curso pioneiro, o curso de Relações Internacionais, e, posteriormente, foram se criando outros cursos. Entre esses cursos, há o curso de Ciências da Natureza, né? Eu sou professora da área de Economia, e estudo Economia da Educação, entre outras coisas. Enfim, o curso de Ciências da Natureza da UNILA, né, ele trabalha com os conteúdos de Biologia, Física e Química. E esse curso ele foi criado desde 2011, né, recebendo estudantes de toda a América Latina, Paraguai, Brasil. Aqui da Bahia, aqui da Norte. Bom, acho que está aberto o microfone. Bom, posteriormente, foram criadas outras licenciaturas, né, a partir de 2015. Então, essas licenciaturas, elas são também bastante jovens e são mais de 7 licenciaturas. A licenciatura em Matemática, licenciatura em Geografia, História, Química. Os cursos muito bem estruturados, com professores muito bem formados, com uma proposta inovadora, né, de integração para a América Latina. Porém, aí faz parte da minha provocação aqui, há uma baixa procura dos estudantes por esses cursos, né? E acho que a nossa grande pergunta é por quê? Né? Porque faltam professores hoje no Brasil, né? Nós temos um quantitativo muito abaixo daquilo que seria necessário, em comparação, por exemplo, com a Argentina. A Argentina tem 3 docentes para cada 100 habitantes, o Brasil tem 1 para cada 100. Com inúmeros cursos de licenciatura e que sobram vagas, né? Nós temos o curso de licenciatura em Física, que é no Instituto Federal, ali em Foz do Iguaçu também,
E todo ano o curso de Física sorteia vagas, né, mais de 20, 30 vagas, porque não preenchem essas vagas. E, muitas vezes, quando se preenche, os alunos não conseguem concluir esses cursos. Então, a grande questão é por quê? Bom, analisando os dados, né, do censo escolar de 2018, eu fiquei assim durante esse período, esse final de semana, trabalhando nesses dados. Bom, aí tem uma outra questão que eu quero colocar aqui, que foi que o INEP mudou, né, a disponibilização desses dados do censo, que eu acho muito grave e acredito que o Ministério da Educação precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso com o INEP para descobrir o que foi que aconteceu, né, porque eles retiraram as informações sobre a formação dos professores. Essa informação ela não está mais disponível nas bases de microdados do censo escolar. A argumentação do INEP é de que essa informação ela pode identificar a pessoa e é preciso resguardar o anonimato, mas eu, de fato, não sei se isso procede. E essa é uma informação estratégica. Né? Por quê? Porque estima-se tem um índice, né, que o INEP criou, que é chamado Adequação Formação do Docente, que ele se chama FD. Esse índice ele encontra-se disponível ainda no site do INEP. Mas esse índice ele é um índice muito amplo. Né? Eu acredito que mensura-se que há cerca de 33%, 35% de docentes que dão aula, mas não têm a formação adequada para aquela determinada disciplina que ele está ministrando. Em pesquisa de artigos, enfim, eu encontrei um artigo de uma equipe de pesquisadores da Federal Fluminense, aqui, que é o professor Fábio Ottenberg, da Ariana Brito, e a outra autora não me recordo bem. Bem, eles fizeram uma análise econométrica, analisando os dados do censo de 2012 e de 2016, e mensurando essa adequação da formação docente e o impacto que isso tem sobre o atraso escolar e evasão. E o efeito, né, é forte. Né? É demonstrado isso que, se você não tem uma determinada adequação, maior é o atraso escolar e maior é a evasão. Eu acredito que esses 33% estão subestimados. Por quê? Porque esse indicador ele reúne todas as informações. Né? Então, assim, ele entra professor de língua portuguesa, de matemática, de física, química, etc. Então, pode ser que alguma área esteja adequada, enquanto outras áreas não estão adequadas. E isso acaba se compensando em média. Então, eu acho que essa questão é uma questão muito delicada e que precisa ser discutida. Por quê? Porque, ao trabalhar com os dados do censo de 2018, que eu tinha, por sorte, gravado aqui no meu computador, antes dessa mudança do INEP, eu observei, invertendo a unidade de análise, que normalmente os pesquisadores analisam as escolas, analisam por município, eu fiz uma análise por professor, cruzando a informação da formação do professor com a disciplina que ele ministra. E, assim, as áreas de matemática, entre outras áreas, têm 20%. As áreas de língua portuguesa, de professores com adequação, com formação adequada, apenas 20%. Então, assim, isso é muito baixo. E não se justifica porque o país, o Brasil, ele tem inúmeras universidades com licenciatura em matemática. Então, a minha pergunta é por que isso está acontecendo? E por que, quando a gente analisa a série histórica, a gente observa que isso se repete, isso não muda. Então, além né, essa baixa procura, ela se dá, enfim, pela inadequação do professor. Então, se eu tenho um professor de física,
mas esse professor de física ele não tem formação em física, ou ele não tem formação adequada na área, qual é a motivação daquele estudante para optar por realizar um curso de licenciatura, seja em ciências da natureza, que tem o conteúdo de física, ou seja, no próprio curso de licenciatura de física? É muito baixa, é praticamente nula. E, ademais, né, além disso, há a baixa remuneração desses professores, né, e a precarização desse trabalho, então, do trabalho docente. Então, assim, observando, por exemplo, a residência pedagógica, que é um programa que foi citado no documento que foi feito, né, que foi encaminhado pela professora Ana Célia a nós. Observando esse programa de residência pedagógica, a bolsa paga para os estudantes é de R$ 400, enquanto que a residência médica é de R$ 3.000 a R$ 5.000 por 60 horas. Qual é a dificuldade de você remunerar bem a residência pedagógica, né, para que isso seja um incentivo para que esses estudantes e outros professores possam se engajar nisso? Então, essa é a provocação que eu quero deixar aqui. Tá? Eu espero que, enfim, que isso contribua de alguma forma. Teria muito mais coisas para falar, mas acho que o tempo não permite. É isso. Obrigada. Bom dia a todos e a todas novamente. De início, eu gostaria de parabenizar o professor Luiz Carlos, enfim, uma belíssima apresentação que nos traz questões das mais importantes, assim como saudar essa iniciativa desse fórum, do FOBREAV, um fórum que já tem alguns anos de vida, mas, enfim, está se consolidando, está ganhando forma, a sua missão está sendo mais bem definida nesse momento. Saudar essa iniciativa que tem por objetivo, como o professor Naumar de início, a professora Ana Célia, na sequência, o professor Luiz Carlos, por fim, trouxeram nas suas falas essa iniciativa de, a partir das cátedras ou das experiências em torno da educação nos inúmeros institutos de estudos avançados no país, enfim, trabalharem de forma conjunta para que, como a professora Ana Célia lembrou, o professor Naumar, na fala do professor Bevilacqua, para algo que é absolutamente urgente, para algo que é para amanhã, né? E que, entre nós, no Brasil, enfim, a coisa patina já há muito tempo. Então, se o FOBREAV conseguir, nesse encontro, sair com algo, enfim, esse é o objetivo, né, Ana Célia, com algo mais bem encaminhado para que a gente possa ter, em termos práticos, medidas a tomar logo na sequência, eu acho que todos nós sairemos ganhando. Bom, essa temática de licenciatura interdisciplinar, ela é absolutamente fundamental para nós, enfim, para o mundo contemporâneo. Eu começaria lembrando de algumas coisas. A minha formação é filosofia, então vou trazer alguns elementos um tanto a partir desse meu background. Bom, lembrando apenas de algo, gostaria de depois, não agora no momento dessa fala, mas no decorrer desse e no próximo dia também trazer. No caso da Unifesp, a gente não tem uma cátedra de educação, mas como eu comentava há pouco com o professor Naumar, a gente tem um projeto CEPID, né, encaminhado, esperando que seja bem sucedido, que tem por título a educação para o desenvolvimento sustentável. Então, a questão indisciplinar, ela está aí dentro, a partir de uma outra ótica, e que, apesar de não ser uma cátedra, eu acho que poderia, se o projeto vier a ser aprovado, poderia, enfim, contribuir ou trabalhar junto desse pool, digamos assim, de cátedras em torno da educação. Bom, eu lembraria de início, o professor Luiz Carlos utilizou uma expressão de que, enfim, anotei rapidamente aqui, que é fundamental para, ao falar numa licenciatura interdisciplinar, ele falou da fratura disciplinar. Bom, de fato, há isso nesse momento, a gente vive nesse contexto, e esse contexto ele data de não
pouco tempo, muito pelo contrário, tem alguns séculos, eu diria, isso remonta para o início da modernidade, final do 18 em diante, em que as especificidades, elas mesmas, passam a se instaurar, ou seja, aquela visão de mundo mais ampla, né? Aquela visão de mundo que contemplava todos os saberes, ela se esfacela, né? Ela se esfacela, e isso tem a ver, obviamente, com o desenvolvimento econômico em curso, o capitalismo, etc., etc., em que as especificidades passam a ser necessárias e o específico, enfim, no caso do saber, ele se aprofunda, se avoluma, essa especificidade se avoluma cada vez mais e chega ao ponto no qual nós estamos, no mundo atual, em que uma visão mais global se perde, né? Então, daí eu acho tanto, enfim, daí um tanto toda essa nossa dificuldade em trabalhar com o interdisciplinar, com o transdisciplinar, porque o momento do mundo é um outro, onde o específico, dadas as exigências para o desenvolvimento do capital, digamos assim, de forma muito ampla, exige isso. Bem, então, pela base, uma vez que a tendência do mundo ou desenrolar enfim, da história, ela mesma vai num outro sentido. Então, um desafio enorme ao pensar no interdisciplinar, no caso da educação, numa licenciatura interdisciplinar, imagino o quão grandes são os desafios. Então, aquela ideia antiga, nascida, no caso, um pouquinho antes do início da modernidade, com Goethe, de uma formação plena, em alemão se utiliza um termo específico para isso, que é Bildung, né? Enfim, isto no mundo contemporâneo praticamente desapareceu, né? Enfim, e recuperar isto não é simples, porque, como eu dizia, e depois a minha questão para o professor Luiz Carlos vai nessa direção, porque o mundo caminha num outro sentido. Bem, então pensar em algo interdisciplinar é algo, no limite, contraintuitivo, né? E, portanto, as resistências elas vêm de todos os lados. Bom, eu gostaria de fazer algumas pontuações antes de trazer uma questão para o professor Luiz Carlos, que são as seguintes. Bem, licenciatura interdisciplinar. Então, a formação do professor ela é chave. E, de fato, ela tem de ser chave, tem de começar por aí. Eu achei absolutamente fantástica essa ideia de ter 50% dos alunos da universidade fazendo licenciatura e 50% de professores da rede pública participando, porque, enfim, essa experiência, é só a partir dessa experiência de quem está na sala de aula que algo pode ser efetivamente construído. Essa ideia de que, bom, na universidade, enfim, é onde os saberes são construídos e esse saber tem de descer para os demais, não é bem assim, ou seja, a interação entre quem tem a experiência ela mesma para a construção do saber é fundamental. Então, a maneira pela qual o projeto, essa experiência se dá, eu acho absolutamente fantástica e, portanto, por ser frutífera, né? Mas, ao pensar numa licenciatura interdisciplinar, me vêm algumas questões. Bom, isso evidentemente vai ter um efeito lá na ponta, ou seja, na sala de aula, com o aluno, né? Então, o aluno vai ter um ensino, uma aprendizagem de uma outra ordem, se esse professor for formado de outro modo. Bem, pensando em experiências diversas de outros países, eu acho que no Brasil muitas ideias sempre circularam no meio acadêmico, mas nem sempre elas foram implementadas, ou essa em particular, eu acho que nunca veio a ser implementada, qual seja a vinculação de uma política, enfim, de uma prática pedagógica, de uma política educacional com um projeto nacional. Então, se pensarmos, seja o que ocorreu na União Soviética, num determinado momento, ou mesmo em países outrora muito pobres, como Finlândia, enfim, na década de 70, em que a experiência educacional contribuiu enormemente para que esse estado material se transformasse, né? Então, pegando experiências em vários países, fazendo um rol deles, a ideia de um projeto nacional estava presente.
seja, então, num país cuja matriz é, digamos assim, para ser rápido, de cunho socialista, seja num outro em que a matriz é outro, de cunho capitalista, pouco importa, o projeto nacional sempre esteve presente. Ou seja, se tinha muito claro para que um determinado tipo de educação, que tipo de cidadão se quer formar. Ou seja, tem uma visão clara de país, projeto nacional. Isto entre nós, enfim, principalmente, enfim, quem é da área de educação, eu não sou, me perdoe, então minha área é outra, eu posso cometer equívocos diversos, mas aqui entre nós, num determinado momento, principalmente décadas atrás, com Freire, não só, como pensadores da educação, foi um momento em que modernizante do Brasil, em que a ideia de um projeto nacional começou a se esboçar, isso se perdeu. Né? Isso se perdeu e, a meu ver, mesmo tendo agora, nesse momento, felizmente, um governo progressista novamente, essa visão de um projeto nacional não está exatamente presente, principalmente na área da educação, onde, apesar dos bons resultados realizados por esses que estão à frente do MEC, neste ou no outro estado, a gente poderia dizer, se formos olhar um pouco mais de perto, os números são muito bons, mas, em termos formativos, enfim, talvez pudéssemos fazer alguns reparos, dado o fato de que, enfim, tem muito mercado ali presente, digamos assim. Né? Então, a gente bem vê, nesse momento inicial de governo, os primeiros encontros, as primeiras reuniões, com quem são feitos, e, bom, isso tudo é indicativo de uma maneira de pensar essa que pode ser um projeto muito bom para a empresa privada, digamos assim, mas não exatamente para o desenvolvimento de uma... Enfim, a ideia de nação também se esfacelou nas últimas décadas, mas utilizando-a ainda de alguma forma para pensar uma nação. Bom, projeto nação, então, poderíamos dizer, não existe de fato, embora, enfim, há o esboço disso presente nessa ou naquela cabeça deste ou daquele governante atualmente. Bom, no nosso caso aqui, uma disciplina, uma licenciatura interdisciplinar, visando a quê, portanto? Né? A que aluno, a que cidadão, qual o objetivo? Né? Isso depende de um projeto nação. Né? Então, tem algo que orienta, enfim, formar um bom aluno, mas, enfim, o que significa exatamente essa formação? Para quê? Né? Para viver em qual mundo? Enfim, isto faz parte precisa de ser um projeto que diz, bom, o mundo vai ser esse, todos caminhamos nessa direção. Essa direção, a mim, falta um tanto. Quer dizer, eu não vejo qual é. De modo que, né, é como se tivéssemos fazendo todo um esforço sem que tivéssemos, enfim, um percurso claro para onde ir. Então, ter uma boa educação, sim, mas o que significa isto? Pessoas ilustradas para quê? Bom, uma mera ilustração, ela pode cair no vazio. Bom, tanto que, aí, enfim, eu trago mais um ponto para depois fazer da minha questão e encerrar a minha fala. Tanto que, eu penso, por exemplo, em Adorno, Horkheimer, um tanto, nesses pensadores que tendo em vista o que ocorreu, enfim, as experiências as mais terríveis da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, em que pessoas ilustradas, elas mesmas, enfim, contribuíram para isto. Enfim, o regime, enfim, por assim dizer, que se instaura na Alemanha, enfim, tinha as melhores cabeças lá pensando. Né? Aquele que alguns consideram, enfim, um dos grandes filósofos do século XX, bom, eu faria os meus reparos, mas, enfim, que é Heidegger, esteve de pés e cabeças no nazismo. Depois ele muda de assunto, ele desconversa, como se não tivesse tido nada a ver com o assunto, como se os escritos de tempo, enfim, fosse uma outra coisa, muda um pouco a ótica do que escreveu. Ou seja, as cabeças mais brilhantes estavam lá. Bom, então, uma ilustração, o desenvolvimento, né, que não tem um objetivo muito claro. Por exemplo, no caso, um projeto nacional progressista, enfim,
nem sempre dá bons resultados. Então, é necessário uma orientação. Então, uma licenciatura, enfim, isso que a gente está pensando na educação brasileira. Então, para quê? Então, é como se estivesse faltando uma perna, né? Pensando num texto que vai nessa direção, acho que tem como matriz um tanto essas discussões todas abertas por Adorno Horkheim, que está presente, por exemplo, na Dialética do Esclarecimento, pensando num texto de Mariana Chauí, em que ela trabalha a vocação política e a vocação científica da universidade. Né? Vocação política de uma forma muito ampla, política acadêmica, não simplesmente política, não exatamente política partidária, mas, enfim, é como se a vocação política faltasse. Ou seja, resumindo muito e correndo risco de cometer injustiças em relação ao texto, é como se a vocação política indicasse justamente o rumo para a ciência. Então, ciência para quê? Para algo. Uma sociedade ela tem muito claro para aquilo que ela quer. A ciência, a ciência sem essa orientação é como se, no caso no texto, Mariana dissesse, cai no abismo ali. É o que teria ocorrido no caso alemão. Então, a falta de um projeto nacional, enfim, para mim, é um problema para quem está pensando a educação hoje. Bom, a minha questão, portanto, vai, traz, né, porta, digamos assim, um tanto o que eu acabei falando, minha questão para o professor Luiz Carlos, enfim, essas práticas pedagógicas todas, pensadas nessa experiência magnífica de uma formação de professor, a partir, enfim, dessas licenciaturas interdisciplinares. Essa experiência incrível, como lidar com ela, enfim, como lidar com ela nesse contexto em que, por exemplo, uma base nacional comum curricular, essa última, enfim, vai numa outra direção. Ela forma um indivíduo neoliberal. Né? Ela forma um indivíduo em que essa ideia do interdisciplinar, essa ideia de uma formação mais plena, está completamente ausente. Como trabalhar? E a gente, enfim, aqui o nosso objetivo é pensar grande, é pensar no país, né? Não ficar apenas com experiências bem-sucedidas num bairro, numa cidade, mas é pensar muito maior, grande, né? Como trabalhar com experiências que podem ser muito bem-sucedidas no micro, né? Sendo que o macro é uma camisa de força, o macro nos desautoriza por completo a implementar em larga escala uma experiência que poderia trazer bons frutos. Então, se temos isso, então, por exemplo, essa base nacional comum curricular, que é um problema, enfim, como lidar com isso? Então, e aí, para encerrar, enfim, trazendo um pouco, então, isso que eu trouxe, Adorno, Marilena, enfim, pouco importa o autor, enfim, essa vocação política, poderíamos nomear essa vocação de um outro nome, porque, por vezes, o político, o termo ele mesmo, traz resistências, mas, enfim, essa vocação política, ela nem sempre é uma questão que é para quem é da área da educação. Ou seja, tem um embate que não simples, enfim, o embate é duplo, né? É na prática ela mesma que precisa ser repensada, uma prática inclusiva, democrática, uma prática em que o aluno não seja um objeto, mas um sujeito do conhecimento, etc., etc., né? Mas tem um outro lado também que é algo mais macro, que podemos dizer, bom, tem a ver com projeto nacional, tem a ver com uma base nacional curricular comum, tem a ver com outras coisas que é uma frente de embate. Tem de ser uma frente de embate, porque, caso contrário, há o risco de experiências fantásticas naufragarem, né? Então, em relação a essa dificuldade, né, enfim, é uma coisa que a gente tem que pensar junto, se tudo isso que eu disse tem algum sentido, sobre essa dificuldade, enfim, se o professor Luiz Carlos puder falar um pouquinho, enfim, essa seria um tanto a minha questão, mas, enfim, também não necessariamente o professor precisa se ater a ela ou
Mas, enfim, é uma questão que eu trago de início para o professor, para todos nós. Agradecendo novamente a belíssima fala do professor, o trabalho da cátedra na USP e novamente, a iniciativa desse fórum do FOBREAV. Obrigado. Obrigada, professora Marcela, professor Ivo. Bom, eu vou devolver a palavra, então, para o professor Luiz Carlos. Bom, antes de devolver, eu queria fazer uma pergunta também, assim, porque, bom, achei muito boa, como eu falei, a iniciativa, muito inovadora mesmo, porque traz várias componentes, mas tem uma coisa de ordem prática que eu fiquei com dificuldade de saber como é que vocês conseguiram implementar. Porque você faz um convite para que outras universidades possam aderir, eu espero que a UFRJ e outras universidades consigam se somar, bom, a curto, médio e longo prazo a essa iniciativa, mas eu fico pensando que na UFRJ essa tentativa de integração da educação com os professores se dá no complexo de formação de professores, e a professora Carmen está aqui, depois vai falar, pode ser que ela explique um pouco, quer dizer, explore um pouco isso, mas num curso de graduação eu fico com dificuldade de imaginar que a UFRJ pudesse ter regras que permitissem, pode ser que eu esteja enganada, espero estar enganada, inclusive, que permitissem que a gente separasse essas vagas para professores numa graduação, né? Não sei, assim, talvez a Carmen também possa responder depois, numa hora que a gente fizer uma rodada de conversa. Mas, então, eu queria saber como é que vocês conseguiram implementar isso, assim, do ponto de vista administrativo, é fácil aí. Bom, mas eu, então, está com você a palavra de volta, professor Luiz Carlos. Eu posso começar pela sua última pergunta. Nós não sabemos ainda, viu? Nós estamos no processo com resistências internas de vários tipos, né? Porque quando você se agarra à disciplina, você não quer o Inter. Então, essas coisas são complicadas e são problemas que a gente não sabe ainda. Estamos tateando. E na busca da interação com diferentes universidades, isso também é algo que a gente pode começar com uma conferência conjunta, com visitas e trabalhos integrados. A discussão da Base Nacional Comum, que nos sugere o Ivo, é algo que tem que ser feito e tem que ser feito conjuntamente para verificar como simplificá-la, como mudar algumas perspectivas, etc. Mas eu queria começar com a Marcela da Unila. Aliás, são duas universidades que eu acompanho muito, gosto da experiência da Unila e acompanho com muito carinho, e conheço a experiência da Unifesp de perto, do campus Guarulhos, e acho que são duas parceiras importantes no pensar a formação de professores. São muitas coisas levantadas por cada um, tanto por Marcela quanto Ivo. Eu vou centrar em algumas, portanto, para poder responder. No caso da Marcela, a pouca demanda, a falta de professores associada à pouca demanda, parece que é difícil de responder, mas não é não. O professor não é valorizado. E não é só não valorizado no seu trabalho, no seu status, na condição de trabalho. E mudar isso exige uma tomada de posição nacional. Nesse sentido, eu acho que as manifestações que nós ouvimos do governo que agora assume, de que o foco, a importância maior será dada à educação básica, isso tem que ser saudável. Significa, portanto, que a universidade fica de fora? Não, ela tem que ser parte desse esforço. E é disso que se trata, é o que nós estamos discutindo aqui, a universidade voltada ao aperfeiçoamento da educação básica, seja na formação de professores, seja em outras instâncias de interação. Então, tem razão a Marcela, é uma carreira de certa maneira, deixada de lado porque ela é pouco atraente, mas é porque ela não tem valorização também do ponto de vista social. Essa valorização do professor exige uma mobilização nacional.
e eu ouvi pelo menos 2 ou 3 sinalizações de novas autoridades educacionais de que isso vai ser feito. Essa iniciativa tem que contar conosco. Nós não temos que olhar com cuidado e dizer, bom, se o foco vai ser educação básica, nós estamos fora. Não, nós estamos dentro para contribuir. Essa é a minha primeira resposta à questão central trazida pela Marcela. Há uma outra coisa importante na formação de professores, Marcela, que é a vivência profissional. E você menciona a residência pedagógica e a comparação com a residência médica. Não se forma médico sem residência médica. Um profissional se forma fazendo, exercendo a profissão. E nós temos os estágios formativos que são uma barbaridade de falsas. Um cara sentado no fundo da sala, ouvindo uma aula, e isso não é residência pedagógica. E, portanto, é preciso essa, e nós não estamos desatentos para isso, mas construir isso não é fácil. O fato de que nós teremos estudantes da universidade junto com professores já com 10 anos de vivência e que querem se aperfeiçoar, mas trazem a sua experiência, seus êxitos e suas frustrações para serem trabalhadas, isso nos anima de trazer a realidade para dentro da formação do professor. Mas precisamos, sim, de importantes parcerias com escolas públicas para que isso, de fato, ocorra. Voltando agora brevemente para a fala do Ivo, depois podemos voltar para discutir as questões que a Marcela Daunilo nos traz. Mas, Ivo, eu gosto, sim, da ideia de Bildung alemã. Eu fui professor na Alemanha há alguns anos e, aliás, eu era muito pretensioso, tive até troca de cartas com gente da Escola de Frankfurt, como Marcuse. Essa ideia de Bildung, ela tem que ser recuperada. Aliás, no alemão, isso tem muito ligado à ideia de construção, de Bilden, né? O trágico da educação industrial, eu chamo de educação industrial a educação que nós herdamos da sociedade industrial, é a ideia de que uma aula é como uma linha de montagem, que todo tem que sair igualzinho, porque respondeu nota 10, tudo lhe foi explicado. Aprender não é ouvir. Aliás, se nós olharmos os grandes educadores do século XX, né, Piaget, Vygotsky, Freire, você aprende fazendo, não ouvindo falar. E você aprende vivendo realidades próprias e problemáticas e não idealizando o mundo. Esses grandes educadores já nos deram a coisa e nós não estamos fazendo serviço. Mas eu quero pegar um aspecto da fala do Ivo, que é a ideia de projeto nacional. E o Ivo tem razão. Se você não tem projeto de nação, você não tem por que a educação ser uma coisa pública. A educação pública tem que estar ligada a um projeto de nação. O fato de nós termos inspiradores como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire e Milton Santos, e termos trabalhado as ideias desses pensadores, isso é parte do pensar a formação de professores. Aliás, no dia 13, nós teremos um dia inteiro voltado para Milton Santos, que é um geógrafo com essa visão transversal do mundo com as suas problemáticas e que as soluções podem não sair só da linha principal, você tem que olhar sugestões que venham de cantos insuspeitos. Então, o lidar com a diversidade, e nós na Cátedra temos feito isso com muito afinco e com muito vigor, a ideia do antirracismo dentro da educação, a relação com quilombos e com indígenas, isso tudo tem sido muito presente no nosso trabalho o tempo todo. E, portanto, Ivo, tem sim que pensar projeto nacional.
Eu tenho uma expectativa boa desse nosso novo encontro sobre Milton Santos, já fizemos sobre Paulo Freire, Darcy, Anísio, eles são nossos inspiradores do projeto nacional. Sem isso, a gente não anda. E quanto às incertezas para o futuro, de novo concordo com você, nós mal sabemos para onde estamos indo. Aliás, meu último livro, Educar para o Imponderável, é disso, é olhar que nós estamos entregando para os nossos estudantes um mundo em que a exclusão social, a degradação ambiental, a violência crescente é reforçada por populismos autoritários que compõem esse quadro difícil. E, portanto, educar não é ser seguido pelos nossos estudantes, mas caminhar junto com eles. A ideia de que uma aula problematiza o mundo ao trazer informações é trazer instrumentos para pensar o mundo. E isso tem que acontecer na sala de aula. E desde o ensino fundamental, mas muito particularmente no ensino médio, onde o jovem sai para o mundo do trabalho e sei lá o que vai ser trabalho na próxima década, não é? Então, pensar junto o mundo, isso é uma coisa que a escola precisa fazer. Isso é uma inspiração, sim, freiriana, mas ela tem tudo a ver com as advertências de Darcy, com o projeto de Anísio e com as sugestões de Milton Santos. Então, precisa, sim, projeto nacional. Marcela, a gente da universidade não resolve pura e simplesmente o problema que você traz, que é a desvalorização da carreira docente e a dificuldade de formar com qualidade, até por conta disso. Mas eu acho que a gente tem que trazer com muita clareza, e aí eu articulo a questão do Ivo com a questão da Marcela, a dimensão política da educação, a dimensão política da formação de professores e política com P maiúsculo, política de pensar o mundo. E aí é importante a dimensão ética da educação. Eu vou fazer uma distinção clara entre a ética e a moral. A ética é política por excelência. Desde Aristóteles, da ética Nicômaco, sem essa visão, e a ética só se forma se você for capaz de produzir autonomia. A moral é heterônoma, são as regras que você segue ou não, mas a ética exige autonomia e, portanto, é preciso formar um professor com autonomia, capaz de pensar o mundo e tomar posição, junto com estudantes que façam isso, e não obedecer direitinho a regra que está dada, que nem sempre é boa. Até para contestar as regras da formação ética e, portanto, a formação autônoma é essencial. E quer saber? Isso é muito difícil, porque nós fomos ensinados a que o professor sabe das coisas e despeja o seu conhecimento. Né? No Extensão à Comunicação do Freire, ele denuncia essa pretensão de estender, de generosamente ensinar é transferir conhecimento. Isso é mentira. Nós temos que pensar juntos e fazer juntos e produzir pensadores e não escutadores do nosso pensamento. Eu sei que eu estou falando para mais das coisas, mas tanto Marcela quanto Ivo, né, com os problemas da Unila e da Unifesp, me convocam para esse pensar maior, e eu acho que nós vamos ter que trabalhar junto nesse sentido. Muito obrigada, professor Luiz Carlos, pela sua belíssima exposição e participação nesse debate. Eu quero agradecer a Marcela e ao Ivo também. Como a gente já passou um pouquinho... Pois é, podemos? A Ana Célia está aqui sinalizando que a gente pode... Eu ia dizer que a gente tem um espaço de debate aí para outro, mas então a Ana Célia permitiu. Alguém da plateia e da audiência quer falar? Não, a gente já passou de 1 hora, tem 1h06, mas eu, por mim, tá bom. Então... se alguém quiser fazer uma intervenção... eu acho que há várias coisas que a gente pode... Pode vir aqui? Vou pedir para as pessoas se apresentarem, talvez, né?
Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Estevão Las Casas, eu sou o diretor do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. Mas aí, ouvindo o professor Luiz Carlos, eu que não sou da área de educação, assim, propriamente dito, que eu sou professor, né? Então sou da área de educação, mas sou engenheiro. Na hora que foi mencionado de trazer a realidade para dentro das salas de aula e tal, né, eu fiz uma associação com um problema que existe nos cursos mais técnicos da universidade, né? Então, você pegar direito, arquitetura, engenharia, medicina, essas áreas, houve um esforço de décadas de fazer com que os professores fossem mais profissionais, né? Dedicação exclusiva e tal. E aí o que aconteceu foi que, por exemplo, um engenheiro civil hoje, ele, em muitas das melhores universidades, ele é formado sem ter contato com um professor que já tenha entrado numa obra, né? O médico, eles resistem melhor do que os engenheiros, pelo menos, né? Isso porque os departamentos e as universidades, eles privilegiam, como eu acho que deve ser, né, o sujeito que vai ficar fazendo pesquisa lá o dia inteiro e tal. Agora, dentro dessas áreas, é preciso também trazer a realidade para dentro dos cursos, né? E a estrutura universitária e a ideia de universidade que se tem, ela exclui esses profissionais, né? Então, eu acho que isso é uma questão que nós passamos por um período que o governo se dedicou a destruir o que podia, né, explicitamente, né, e claramente, mas esse problema, por exemplo, ele precede, ele vem de antes desse governo, né? Esse governo trouxe, por exemplo, as escolas militarizadas, essas coisas que são pontos também para serem discutidos. Mas essa questão de se valorizar, dar o valor devido a profissionais técnicos como professores dentro da universidade, sem punir os departamentos, unidades, e por causa disso, né? Porque na hora, por exemplo, que o departamento vai pedir uma vaga nova, eles falam, não, tem um professor aí que só dá aula. Falo, mas o negócio dele é dar aula, é trazer a experiência dele de fora, né? Pode dar mais aula também, uma coisa assim, né? Mas eu queria escutá-lo sobre isso, ver se já havia pensado que é um aspecto também de trazer a realidade para dentro dos cursos, né? Muito obrigada. Eu acho que ele levantou ali a mão também. Talvez fosse mais fácil, se for possível, vir aqui, porque aí aparece melhor na... Bom dia a todos e todas. Sou o professor Jansen, professor da licenciatura em Intercultural Indígena, professor de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco e representando o Centro de Estudos Avançados da própria universidade. Agradecer a oportunidade de estar dialogando na formação de professores, sobre a formação de professores, e queria fazer 2 destaques. Como trazer a realidade para a sala de aula, isso é importante, porque a rede pública já tem professor interdisciplinar. Quando o professor de biologia dá aula de matemática, quando o professor de química dá aula de física, só que de forma precária. Ele já faz isso sem ter a formação. Por isso que eu vejo que a licenciatura interdisciplinar um caminho necessário a partir do que já existe. Então, parece-me que trazer os professores para a sala de aula, para essa formação inicial e continuada, ela é importante, principalmente porque já acontece, mas acontece sem assistência, acontece sem a formação. Então, como a universidade pode ajudar esses professores, em suas experiências, institucionalizar essas práticas interdisciplinares ou transdisciplinares, e como a própria universidade aprender com essa realidade. Por exemplo, o curso de licenciatura intercultural indígena faz com que a universidade se repense permanentemente, que é uma outra lógica. E aí, pensar no projeto de sociedade, eu acho que a gente tem um certo cuidado para não homogeneizar. Tem que ser um projeto de sociedade
que saiba dialogar com as diferenças. Porque educação para todos, mas de formas diferentes. Esse é o slogan, por exemplo, dos povos indígenas, para que essa educação seja específica, diferenciada e intercultural. Então, é importante pensar o projeto de sociedade, mas que seja um projeto de sociedade que dialogue profundamente com as inúmeras experiências dos povos brasileiros. Aí eu queria chamar a atenção para também o projeto de universidade, que o nosso projeto de universidade não dialoga nem um pouco com o que as licenciaturas e os bacharelados interdisciplinares se constituem. E aí talvez fosse necessário, com alguns outros pensadores, trazer algumas outras contribuições, como, por exemplo, Boaventura, quando ele fala da pluriuniversidade. Como a gente pensar novas estruturas universitárias. E não é fácil, que, por exemplo, eu sou do campus de Caruaru, que não tem departamento, são núcleos, eu faço parte do núcleo de formação docente. Só que os professores que entraram, a primeira coisa que reivindicaram foi transformar em departamentos. Inclusive, uma parte saiu e criou bacharelado. Assim, um profundo contrassenso a uma experiência que foi criada durante o primeiro período do governo Lula para iniciar uma experiência inovadora, epistemológica e administrativa. Então, é preciso a gente, na universidade, começar a discutir o que é um projeto de universidade pluriversitário. E um outro autor, já que o professor brilhantemente trouxe algumas referências, o próprio Edgar Morin, porque parece-me que há uma discussão epistemológica de um pensamento complexo que se aproxima dessa nossa necessidade de pensar uma formação ou formações de professores que saiam da caixa. Mas se a gente pensar isso com as bases epistemológicas hegemônicas da universidade, que reinam na universidade, cria uma grande dificuldade. E aí queria citar também outra autora, a Catarina Walsh, que representa, na área do pensamento decolonial aqui na América Latina, uma grande educadora que contribui não só para discutir na perspectiva da interdisciplinaridade, mas da interculturalidade e da interepistemologia. Uma pesquisadora indigenista, Helena Morim, ela vem trazendo para a discussão como as inúmeras formas de produzir conhecimento de ciências que não estão na universidade, estão entrando aos poucos, como é a produção de conhecimento com os povos indígenas, povos ciganos, povos do campo, etc., pode nos ajudar a abrir essas fissuras epistêmicas e dela aprender. Então, essa experiência que o professor está colocando de estudar esses pensadores, a gente poderia fazer em rede. Utilizar a meta-presença para socializar essas discussões de nível epistemológico e experimental. E queria perguntar, junto a isso, trazer a pergunta ao professor, como é que a gente pode aproveitar essas experiências da educação básica, da interdisciplinaridade docente sem formação, para nos ajudar a pensar e a fazer esses cursos interdisciplinares com tantos problemas de ordem administrativa na própria universidade? Acho que o Naumar, não? Então, acho que ele... Tá bom, deixa... Também? Então, eu só vou pedir para a gente tentar fazer as intervenções rápidas, para a gente voltar a palavra para o professor Luiz Carlos, para a gente também não atrasar demais, porque tem pessoas que têm as programações. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Mário Brasil. Eu estou atualmente como diretor do CIAN, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. Eu vou ser breve, então não vou realmente falar tudo aquilo que eu quero, mas eu acho que nós temos aí bastante tempo. Tem algumas coisas que eu gostaria de comentar e pedir a opinião do professor Luiz Carlos,
que parecem desconectadas, mas estão muito desconectadas, né? Primeiro, a questão da ruptura disciplinar, né? Então, essa ruptura foi muito notada em umas universidades que mais foi atingida com o advento da ditadura, né? Que foi a Universidade de Brasília. A UNB tinha um planejamento que, conhecendo, né, semana passada, nós tivemos a oportunidade de trazer um dos fundadores, né, do CEAN, do Centro de Estudos Avançados, e por que ele idealizou o CEAN, que é o professor Cristóvão Buarque. Ele era reitor na época e, segundo ele, chegou na universidade, e a universidade, professor, ele usou exatamente aquilo que você estava fraturada, né? O regime ditatorial tinha conseguido fraturar a universidade, e todo o planejamento de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira tinham ido por água abaixo. Tudo estava já disciplinarizado, como ele disse, né? E a gente chamava mesmo de disciplina, e chamamos até hoje, né? Mas aí eu queria colocar um ponto a mais nesse processo, que seria exatamente a questão, chamando também Morin na conversa, sobre a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. E eu vejo também que a multidisciplinaridade eu tenho entendido isso, e vou dizer por quê, também é uma fratura naquilo que nós realmente queremos. E eu acho que a solução é a transdisciplinaridade, só que essa é muito difícil, porque o pensamento transdisciplinar, ele, apesar de ser orgânico no ser humano, ele ainda não é consciente, né? Então, a multidisciplinaridade ela foi implementada, para complementar, eu sou, na verdade, na área de música, sou maestro, compositor, lá do Departamento de Música da Universidade de Brasília. E, atualmente, estou fazendo uma experiência muito interessante na área de música, e aí é onde eu vou complementar o meu processo de porquê da transdisciplinaridade, na área de música quântica. Então, eu também tenho uma quase formação em engenharia elétrica e gosto da área de física, matemática, e, atualmente, estou me aventurando um pouco nessa área de mecânica quântica. Então, professor, nós tivemos a experiência de criar um curso multidisciplinar de educação artística. E foi um fracasso. Por que foi um fracasso? Porque o curso de educação artística pressupunha professores multidisciplinares, né? Esses professores, então, você tinha o curso montado com professores da área de música, de teatro, de dança e de artes plásticas. E esses professores não conversavam entre si, não tinham interesse o professor de música não tinha interesse de aprender com o professor de teatro. Resultado, os alunos também não conversavam entre essas áreas de arte. Aquele que tinha mais facilidade para a música só se interessava por música, e as outras aulas eram muito chatas. Então, ou seja, trazendo um pouco esse pensamento da transdisciplinaridade, apesar de você tinham várias partículas, e eles não se comportavam como onda em nenhum momento. Então, eu acho que essa questão, aí nós trazemos a questão do pensamento, né, da epistemologia do pensamento grego. Depois temos aí o pensamento mecanicista, né, newtoniano, apesar de que Newton não tinha nada desse pensamento mecanicista, mas, infelizmente, foi imputado a ele. E hoje nós temos um novo pensamento surgindo, mas que ainda está muito na área, assim, digamos assim, nós estamos nos apropriando dele, ainda sem muita consciência, que é o pensamento quântico. Infelizmente, ele está sendo apropriado de forma inadequada
por uma série de fantasias e de uma forma completamente restrita a altos cientistas, especialistas, né? E que tudo aquilo, que todas essas fantasias, eles chamam de pseudociência. É interessante que esse processo também aconteceu com a eletricidade e aconteceu também quando Newton lançou a chamada mecânica. Então, o que eu pergunto a você é se nós não temos aqui na FOBREAV, né, como uma estrutura de ponta, ir além da multidisciplinaridade. Se nós quisermos realmente transcender esse processo como um todo. Hoje nós temos uma experiência muito interessante, uma única disciplina, e aqui eu encerro minha fala, porque eu disse que ia ser breve, não sei se eu estou sendo breve, mas era muita coisa, eu estou misturando muita coisa, que é a disciplina de jogos digitais. Nós queremos transformar ela num curso. Essa disciplina ela começou sendo dada por 3 professores que também não conversavam entre si. Eu, na área de música, um professor de computação e um professor de design. Essa disciplina ela existe há 10 anos e ela é dada de forma completamente multidisciplinar. Ela tem aulas individuais de cada curso e tem aulas conjuntas. A questão é que os estudantes começaram a funcionar de maneira transdisciplinar. Começaram a criar empresas nessas disciplinas, né, em que eles, e as mais bem-sucedidas, né, foram exatamente aquelas que funcionavam com o músico entendendo um pouco de computação, entendendo um pouco da área de design, e o de design se interessando. Então, essas pequenas estruturas, hoje tem até 2 no exterior já, levaram com que nós começássemos a repensar também o nosso comportamento. Então, hoje eu também estou aprendendo um pouco de computação, estou aprendendo um pouco de design, estou entendendo o espírito do processo, e com isso a disciplina já está há 10 anos, talvez a gente transforme agora em uma... Mas a universidade tem uma dificuldade imensa de absorver um curso de licenciatura nessa área. Né? Então, são apenas algumas reflexões que eu trago. Jogos digitais. Então, são apenas algumas reflexões que eu trago, que eu tenho pensado bastante, né? Acho que nós temos que nos comportar mais, né? Somos partículas e ondas e temos, né, e estamos insistindo em nos comportarmos somente como partículas. Eu trago aqui essa pequena reflexão. Então, vamos para a última fala. Tinha um colega ali, mas eu acho que ele teve que sair. E aí, depois, a gente volta para o Luiz Carlos e a gente encerra. Melhor, né? Bom, meu nome é Carlos, sou professor da UNILA e NCTPPET, exatamente, importante. Bom, eu só queria fazer uma observação, desculpe minha voz rouca, eu fui pego naquele dilúvio de ontem no Rio, bom, eu queria fazer uma observação sobre essa necessidade de se transitar para as chamadas novas tecnologias, e sendo elas o componente central. Eu acho que a gente precisa, primeiro, avaliar os resultados da ampla utilização das plataformas digitais no ensino-aprendizagem na universidade. É preciso identificar se houve algum ganho, algum tipo de avanço nesse sentido, do ponto de vista do aprendizado. Essa é uma observação fundamental para que a gente entenda se há necessidade de se consolidar esse modelo como uma prática regular. Eu tenho minha opinião sobre isso. Acho que não. Acho que o resultado da plataformização do ensino foi desastrosa. Quem dá aulas há mais tempo e conhece a trajetória dos estudantes antes da pandemia e pode avaliar agora que os estudantes estão voltando depois da pandemia, talvez tenha uma opinião a respeito, pode avaliar por si mesmo, mas o que eu tenho observado, evidentemente, não é promissor. Então, há uma literatura a respeito disso, há uma literatura bastante desenvolvida que indica efetivamente uma queda da capacidade de concentração e retenção,
né, por conta do uso frequente e fragmentado enfim, de leitura, de textos e informações mediados pelas plataformas. Há um trabalho primoroso de um pesquisador norte-americano chamado Nicholas Carr, se chama Shallows, que foi traduzido no Brasil como, em espanhol ficou superficiales, mas é basicamente a ideia de que a forma de organização e de mediação por meio das redes e por hiperlinks reduz efetivamente nossa capacidade de aprofundar certos recursos analíticos por parte do cérebro, o que significa, basicamente, que nós temos que refletir se boa parte dessa invasão das plataformas pode, na verdade, oferecer mais resultados negativos do que positivos, e a gente pode estar, efetivamente, se deixando levar por um certo fetichismo tecnológico que efetivamente não pode não trazer resultados interessantes. Eu estou falando isso porque, efetivamente, a universidade, toda a estrutura da universidade, e eu acredito que isso foi uma coisa positiva, ele se centrou em torno da ideia do silêncio, da concentração, mediado pelo instrumento tecnológico fundamental, que é o texto escrito, e a capacidade do olhar se atentar àquele espaço, sem distrações. Essa reflexão do Nicholas Carr a respeito me surpreendeu enormemente, e depois, mais recentemente, a literatura que vem sendo feita, especialmente no aprendizado de crianças, que já muito cedo utilizam os iPads como elemento de aprendizado, tem feito indicações também nessa direção, ou seja, uma séria dificuldade de concentração, uma séria dificuldade de retenção. E isso é um problema, porque se a gente quer pensar futuramente, né, essas trajetórias, enfim, de consolidação e de formulação, né, por parte das novas gerações, inclusive do ponto de vista interdisciplinar, a gente vai ter que colocar esse tópico como elemento central. É isso, eu fico por aqui. Obrigado. Obrigada, Carlos. Acho que, bom, todas as falas aí trouxeram várias novas perguntas e intervenções, mas acho que a gente não vai ter muito tempo. Mas tem amanhã, né, um momento de brainstorm, a gente pode conversar e voltar a esses temas. Acho que tem várias provocações importantes aí. Eu vou voltar a palavra, então, para o professor Luiz Carlos, para encerrar. Vou pedir, infelizmente, para ele tentar resumir aí de forma breve, para a gente não se atrasar demais. Mas, então, professor... Vou precisar ser muito breve, evidentemente, porque são tantas questões e tão profundas que nós ficaríamos horas aqui só para tocar brevemente nessas questões. A primeira, sobre trazer a realidade para dentro da escola, só tem um jeito, é levar a escola para a realidade. Quer dizer, não dá para trazer... Quer dizer, um conjunto de estudantes e seus professores podem, sim, tomar um horário da sua aula para certas vivências. E hoje os recursos de comunicação, quer dizer, com um telefone celular, um estudante pode gravar uma vivência urbana que ele tenha e debatê-la depois, projetá-la na sala de aula, mas ir ao espaço da problemática, isso é alguma coisa que ajuda para que a escola vá à realidade. Eu estou falando de maneira concreta, mas isso pode ser concreto ou metafórico, mas precisa sim. Não dá para abstrair qualquer coisa. Com relação à complexidade, nós temos alguns partícipes que são do time de Maturana, conviveram com ele, etc., que estão trabalhando conosco, trazendo essa dimensão da complexidade. Quanto à diversidade cultural, nós temos um trabalho com indígenas, com quilombolas. Eu me lembro de um diálogo com um dos índios e que eu falei, a gente mora numa floresta chamada Mercado. Brincando ou não, nós temos, na relação com indígenas, ter o cuidado de não pretender estar só ensinando, nós temos que aprender com eles. Há coisas da vivência de uma tribo
que talvez sejam aprendizados que nós tenhamos perdido na sociedade industrial. E, portanto, uma troca sincera de percepções, de compreensões, isso é essencial para lidar com isso. E não pretender dizer, olha, aqui nós somos cheios de cultura, de ciência, estou aí para vocês. Isso seria bobagem. Foi mencionado Boaventura. Boaventura esteve conosco em palestra com a gente e é uma das nossas interlocuções importantes. Por falar em interlocução importante, mencionando a música, Daniel Puig, da Bahia, tem sido um dos nossos colaboradores mais eficazes o tempo todo, e o trabalho que vocês vão ver da Bernadette Gatti hoje à tarde teve a participação intensa do Daniel Puig, que é músico, e músico associado também às modernas tecnologias. E, por falar nelas, uma palavra contra a advertência do perigo do digital, do virtual, etc., para que ele não se torne um fetiche. Na realidade, qualquer coisa pode se tornar fetiche, mas é muito importante essa advertência. Você não pode trabalhar com avatares, você trabalha com seres humanos reais, com seus afetos, com as suas dificuldades, com seus amores, e, portanto, o contato, a presença real é importante. Não se trata de abrir mão de tecnologias. Eu não poderia estar com vocês nesse momento se eu não estivesse com vocês à distância nessa interação que nós chamamos de metapresencial. Mas cuidado que isso não é, de fato, a relação humana. Nós somos um bicho gregário, um bicho social. E esse bicho social precisa dos outros bichos junto dele. Essa dimensão é muito importante e essa advertência tem que ser levada em conta. Espero ter dado, pelo menos, uma frase de resposta a cada uma das complexas observações que a gente ouviu, e isso só mostra que nós precisamos interagir mais, ter mais encontros como esse, quem sabe, possivelmente presenciais. Muito obrigado por todas as contribuições e fica muito por responder e por aprofundar. Bom, eu aqui agradeço novamente, nós agradecemos novamente, né, tanto aos debatedores, quanto à plateia, quanto à sua exposição e suas intervenções. Bom, eu vou encerrar. Eu só queria dizer que talvez essa questão da interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, assim, a gente está num momento favorável, porque a reforma do ensino médio, por mais que tenhamos críticas a ela, traz essa urgência de se estudar. E os grandes desafios contemporâneos, e acho que a agenda climática, esse problema das mudanças climáticas é um exemplo, mostram que chegou a hora de parar com esse estudo compartimentado, né? Então, acho que tem uma coisa a nosso favor aí, da defesa de uma educação, né, menos disciplinar, menos segmentada. Então, eu vou encerrar aqui, vou agradecer novamente a todos que participaram, e todas, e a gente vai para a próxima sessão. Muito obrigada.